Eu vejo o Bolsonaro num momento talvez mais frágil desde 2018, vou colocar assim. Mais frágil dentro da própria direita. Eu não pago pau para político nenhum, então para mim não tem essa história de mito, nunca teve nada disso. Votei no Bolsonaro porque fui daqueles que queria tirar o PT. E confesso que ele me surpreendeu, acho que foi o melhor governo que a gente já teve no país. Para mim foi, diante de tamanhos problemas e perseguição que esse homem sofreu, diário, gente o tempo inteiro querendo derrubar ele, o tempo inteiro, todos os poderes indo para cima dele, um consórcio, passou a se chamar de consórcio, poderes fortíssimos, quarto poder, a mídia, a grande mídia, mancomunada com o sistema, e aí poder judiciário junto. Nossa, uma pandemia que foi usada da pior maneira possível, como controle social, foi um experimento de controle social e político, e esse homem deu conta. Então, porra, não tem, disparado, um personagem assim, principal da história brasileira recente e de todos os tempos, um dos, se não o maior de todos, pelo que enfrentou e como conduziu essa nau, né, nesse momento de grande tempestade, de maremoto. E ele mostrou uma grande capacidade para delegar, formar equipe, passar compromisso para os seus delegados, para aqueles que respondiam a ele, conseguiu formar o melhor ministério talvez de todos os tempos, só com gente técnica. Apesar de o Estado completamente aparelhado, ele conseguiu, de certa forma, reduzir. Se tivesse ficado mais um mandato, teria feito um trabalho incrível, não resta dúvida, com um ministro da economia que nem o Paulo Guedes, então, enfim. Então é um cara que eu não questiono nada, a parte de dele ter tomado algumas decisões que eu não concordo, ter vacilado em alguns momentos, óbvio, né? O cara não vai acertar em tudo, mas no contexto todo, no geral, impressionante. O cara foi impressionante. Bom, esse cara foi tão impressionante que ele segue mobilizando, atraindo, arrastando milhões de pessoas, milhares de pessoas por onde passa. Seja capital, interior, norte, sul, leste, oeste, onde quer, qualquer região, onde qualquer buraco que ele vai, ele arrasta multidões. Incrível isso, ou seja, de uma capacidade de mobilização, de um carisma, de uma liderança sem par. E um cara que se transformou num estadista, né, com grandes ideais, um cara com o poder de conduzir, ele falando, ele movimenta, ele direciona essa massa toda para onde ele quer. E aí é o problema que eu vejo, aí é que eu sinto que ele está baqueando. O país se meteu aonde se meteu, está indo para onde está indo, na verdade já ultrapassou o portal da escuridão para onde ele está indo, já começou a despencar
E esse grande líder, ele está quieto demais, na minha opinião. Ele não está fazendo o que um grande líder deveria fazer quando vê o seu povo prestes a se tornar escravo de uma ditadura, que já começou, e que já começou a determinar, através do seu autoritarismo, restrições importantes, e que tem atropelos todos os dias, uma velocidade incrível de irregularidades, de intervenções de um poder sobre o outro. Um poder se agigantou diante dos outros dois. Mas tem essa figura aqui, esse grande líder, talvez o maior líder mundial, o cara com mais carisma, que arrasta mais pessoas para onde quer que vai, e pessoas que apenas aguardam a sua orientação. Na medida que o país está caindo, vai caindo no desfiladeiro, já começou a queda, mas ainda pode ser impedido. Esse cara tinha que chegar e dizer: para, todo mundo para, vamos parar o país. Vamos parar o país, porque do jeito que está não dá. Vamos parar o país. Se ele dá essa ordem, o país para. Para tudo. Se ele quiser, ele faz isso. Não. Mas o cara não, é um silêncio só. Aliás, é um silêncio só desde que perdeu as eleições. Aquelas pessoas todas na expectativa de uma palavrinha dele aqui, uma palavrinha que nunca veio. Veio um monte de código, de senhas, todas motivando aquelas pessoas a continuar o que elas estavam fazendo, diga-se de passagem, que culminou naquele dia 8. E aí ele é aquele silêncio. E depois seguiu, ele segue no silêncio. Perseguido é perseguido. Se falar qualquer coisinha pode ser preso, pode ser preso. Mas é que chega num momento que esse cara que falou tanto que perder a liberdade é pior que perder a própria vida, todo mundo lembra desse discurso. Quer dizer, chega nesse momento, quando o país está perdendo a liberdade, e ele, talvez só ele conseguiria chegar em todo mundo, porque os parlamentares não têm essa força. Pecam os parlamentares. Poderiam estar fazendo muito mais, ser muito mais ousados, corajosos, criativos, muito mais. Mas esse líder consegue. E eu não vejo ele fazer isso. Agora, em 7 de setembro, em cima do caminhão lá, ele chegou a falar sobre o impeachment do Faraó. Falou assim, mas tu não vê ele. Não, agora terminou, não dá mais. Chegou, estamos perdendo nossa liberdade. E perder a liberdade é pior que perder a própria vida. Então está faltando. Ele está devendo, e para mim nesse momento há uma frustração em relação a ele.